Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de agradecer você que está chegando agora aqui no nosso canal do YouTube, você que está acessando as nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, né? Pela primeira vez aí, você que chegou agora no nosso conteúdo, né? Você que de alguma forma chegou até aqui por indicação de um amigo, enfim. Gostaria de agradecer você que está prestigiando, você que está tirando um tempinho do seu tempo para chegar até aqui, nesse vídeo específico do YouTube, para agraciar o nosso conteúdo, né? Se você está aqui é porque você tem interesse nesse conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo de informação técnica, uma informação, é um conteúdo denso, digamos assim, né? Então, se você está aqui é porque você realmente tem interesse nesse conteúdo e eu fico feliz de poder ajudá-lo de alguma maneira, né? Um colega de profissão, enfim. Queria agradecer então a todos os inscritos, né? E pedir encarecidamente para você que, se puder, compartilhar com seus amigos. A gente está aí chegando, beliscando os 900 inscritos, e se você puder me ajudar, logo chegaremos a 1000 inscritos aí, e de repente a gente pode ter uma surpresa nos primeiros 1000 inscritos no canal, né? Eu lembro de quando eu comecei, comecei com 0, então não podia imaginar que chegaríamos aí em 1000 inscritos, né? Então é realmente muito gratificante e é isso que motiva estar aqui fazendo os conteúdos para vocês, tá, pessoal? Queria pedir também para que você compartilhe aí com seus amigos, né? E caso você não seja cadastrado, entre pelo link aqui embaixo na minha página. Eu tenho uma página onde eu centralizo os vídeos e cadastre o seu e-mail lá, né, para que a gente possa se comunicar. É onde eu encaminho alguns e-mails com conteúdos, avisando de vídeos novos, enfim. E daqui para diante aí a gente tem um projeto aí para tentar, de repente, uma intenção de tentar intensificar um pouco mais essa comunicação por e-mail, né, para que possa facilitar um pouco mais, né, e que você possa ter a garantia de que vai receber aí as novidades, certo, pessoal? Hoje, então, eu gostaria de falar um pouco sobre um conteúdo que tecnicamente talvez você não vai encontrar na internet, que são os acoplamentos. Gostaria de fazer um vídeo introdutório sobre acoplamentos, tá? Onde eu quero apresentar os 3 principais modelos de acoplamentos que eu utilizo, que eu gosto de utilizar. Acoplamentos aí, nós temos uma série de construções de acoplamentos. Tem fabricantes que chegam a ter mais de 10 acoplamentos tranquilamente, 10 modelos, 20 modelos tranquilamente, tá? Mas logicamente que não tem como falar de todos os acoplamentos. Esse vídeo é um vídeo que, como eu sempre venho dizendo, eu não gostaria de passar dos 60 minutos. Recebi alguns feedbacks de alguns amigos que acabam seguindo, né, alguns seguidores, para que eu pudesse compactar um pouco mais os conteúdos, e esse conteúdo já estava preparado, então talvez ele fique um pouquinho longo, mas vou tentar a partir dos próximos vídeos compactar um pouquinho mais, né, diminuir um pouquinho mais os vídeos para ter uma absorção legal aí do pessoal. Então, esse vídeo de hoje eu vou falar sobre os 3 principais tipos de acoplamentos que eu utilizo, tá? O que você precisa saber, o que você precisa verificar para especificar um acoplamento, né? O que é NR12, onde entra a NR12 aí na questão dos acoplamentos, como assim, o que tem a ver a NR12 com acoplamentos? Também vou apresentar para você, dar uma dica para você. Então hoje é um vídeo de dicas, é um vídeo bacana, tá? E no fim aí uma folha de uma especificação de acoplamento, como seria, né, um acoplamento final. Então fica aí as dicas,
os modelos que utilizo, as dicas de um usuário, alguém que projeta, alguém que participa de manutenção. E eu acho que vai ser muito interessante para vocês, tá? Tenho certeza que a maioria das pessoas aí vai ter um pouco do que aprender também sobre esse vídeo. E da mesma forma, eu quero que esse vídeo aqui, como é um vídeo que tem gente que vai aprender e tem gente que vai ter para me ensinar aqui assistindo esse vídeo também, então eu quero que, se você tem o conteúdo suficiente para me ensinar, faça comentário aqui no vídeo do YouTube. Comente o que você gostaria de comentar, comente o que você gostaria de participar, participe mesmo, comente, fale sobre os acoplamentos. Olha, tal acoplamento é bom por isso, tal acoplamento é bom por aquilo, eu concordo contigo, eu discordo contigo. Comente aqui, comente no YouTube. Eu queria compartilhar esse acoplamento aqui que eu também gosto, tal aplicação é bacana, eu tive tal experiência. Faça comentários à vontade, pessoal, não paga nada, tá? E vai ajudar aí o enriquecimento dos colegas, tá bom? Então eu vou chamar vocês para acompanhar aqui na tela comigo. Vamos lá? Bom, pessoal, então aqui, iniciando nossa conversa, né, o nosso treinamento teórico, aqui a gente tem uma bela imagem de uma linha de acoplamentos, né, que é o nosso assunto de hoje. E como eu falei anteriormente, acoplamento nós temos de vários tipos, vários modelos e várias aplicações. Então é um assunto bem amplo, justamente porque ele atende várias linhas de aplicação, né, conforme eu havia comentado para vocês. Falando especificamente, tá, pessoal, dos principais modelos, então, porque é o nosso foco hoje, né, principalmente linha hidráulica, eletromecânica, né, mas hoje aqui vamos focar mais na parte de hidráulica, né. A gente começa aqui com um dos acoplamentos mais conhecidos do mercado, tá? Que é o acoplamento de engrenagem, né? Temos aqui alguns fabricantes renomados desses acoplamentos, né? Fabricantes como a HDA, por exemplo, que foi adquirida pela Parker há um bom tempo. Então hoje os acoplamentos HDA são acoplamentos Parker, né? Temos a KTR, né, com a linha Bovex, dos elementos brancos, são excelentes acoplamentos, né? Temos a Acriflex, dentre outros fabricantes de acoplamentos de engrenagem. Pessoal, esse acoplamento, tá, ele é amplamente utilizado em sistemas hidráulicos, porque geralmente as bombas hidráulicas têm transmissão direta ao motor elétrico, né? E na grande maioria, né, na sua ampla maioria, a ligação é feita por flanges de ligação, comumente construídos em alumínio fundido ou alumínio injetado, da qual permite, aliás, um perfeito alinhamento entre eixos de bomba e motor elétrico. Tá? Por isto, dessa aplicação ampla deste tipo de acoplamento. Esse tipo de acoplamento, pessoal, como eu falei em alinhamento, ele permite aí um alinhamento de até 3 graus, tá? Um desalinhamento, aliás, angular de até 3 graus, tá? Para que ele possa operar sem danificar o elemento, tá? Por falar em elemento, valeu comentar sobre a composição desse acoplamento. Esse acoplamento, pessoal, é um acoplamento que consiste de 2 cubos de engrenagem, conforme eu vinha citando do nome, e um elemento elástico, tá, de um material resinado, tá, um material resinado com uma característica de um material plástico, tá, pessoal, pode-se dizer dessa forma, né, um material resinado, uma resina plástica. E por que dessa resina plástica, tá, pessoal? Porque ele tem uma função, este cara aqui tem uma função difusível, né? Quem conhece um pouco, né, de instalação elétrica, enfim, vai notar as semelhanças, porque o acoplamento, tá, ele é construído, engenheirado e construído para suportar uma determinada faixa de torque, tá?
torque nominal e torque máximo. Tá? O torque máximo já ligado, lógico, tem o fator de serviço na especificação, né? Mas já ligado ao seu torque e o coeficiente de segurança. Portanto, pessoal, quando de um excesso de torque, por exemplo, por uma bomba, nós temos um motor elétrico acionando uma bomba hidráulica. E essa bomba, por qualquer motivo que seja, ela vem a sofrer um tranco, né? Essa bomba vem a trancar por uma quebra interna, né? De algum componente rotativo. Ou então, nem mesmo não digo até uma trancar, porque daí a bomba já estaria danificada, mas um excesso, um pico de pressão ou um excesso de torque, né, alguma coisa nesse sentido, esse acoplamento então tem a função de quebrar, realmente, literalmente quebrar, tá, para que ele seja o elemento mais sensível do conjunto, tá, e não prejudique o motor elétrico. No caso de uma quebra interna de uma bomba, logicamente que aí a bomba já está danificada, tá? Mas corre o risco de repente, sofrer um pico de pressão no sistema hidráulico, né? Quebrar esse elemento elástico, tá? Esse fusível, e não danificar a bomba, tá? Claro que são situações particulares, mas o acoplamento tem esta função. Uma função, então ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem desse tipo de acoplamento é que ele tem este elemento que permite aí uma quebra, uma função infusível. Uma desvantagem é que ele é um acoplamento de médio-baixo torque, um médio torque, vamos dizer assim, né? Então não é um acoplamento para alto torque, não serve para processos, né? Para bombas de processos, por exemplo, né? Bombas lobulares, grandes bombas para água, lodo, qualquer tipo de fluido, não vai atender porque é um acoplamento que é para médio, baixo torque. Uma outra desvantagem desse acoplamento, pessoal, é que ele é um acoplamento que ele absorve uma certa vibração também, tá? Porque o elemento é um elemento rígido, né? Não é um elemento, elastômero, por exemplo, né? Então ele absorve menos vibração e automaticamente, quando nós temos aí bombas com mancalização por bucha, né? Algo nesse sentido, ele tende a passar essa vibração, parte dessa vibração para o motor elétrico, né? Conforme a gente viu no vídeo anterior, ou conversamos sobre isso no vídeo anterior, é importante a gente sempre manter as inspeções, né, as inspeções dos sistemas. Inspeção de vibração, por exemplo, né, dos motores elétricos, é uma delas, conforme eu comentei lá no vídeo anterior. É uma forma que a gente tem de diagnosticar e verificar possíveis anomalias no sistema, tá, pessoal? Mas aqui abaixo, pessoal, eu tenho uma outra imagem de um acoplamento um pouco diferente, onde eu tenho um cubo da engrenagem do acoplamento, né, junto com uma espécie de volante, tá? Eu diria dessa forma. Por quê, pessoal? Esse tipo de acoplamento é um acoplamento amplamente utilizado, é um acoplamento aplicado, aliás, em máquinas, né, da linha amarela. É um acoplamento para fazer a ligação diretamente no volante do motor. Tá? Então você tem aí você pode acoplar uma bomba hidráulica diretamente no motor a combustão, tá? Então isto é uma vantagem, tá? É uma adaptação que até então é difícil de se fazer. Você teria que construir, né? Comprar aí o material, envolver solda, usinagem, e hoje já existem recursos aí de acoplamentos apropriados para determinado tipo de motor, né? Então você vai fazer a especificação e aí o seu fornecedor vai poder entregar esse acoplamento para você, tá? Esses acoplamentos, pessoal, eles, vale ressaltar aqui, eles são acoplamentos que eles têm um diâmetro de furação mínimo e máximo. Por que mínimo? Mínimo porque
a maioria desses acoplamentos eles já vem com uma furação mínima. Tá? Alguns vêm com acoplamento totalmente bruto, né? Mas também é importante a gente considerar uma furação mínima, porque esses acoplamentos têm uma determinada massa. Então não adianta eu ter lá um eixo pequeno, um grande acoplamento aplicado, porque daí vai suportar alto torque, mas eu vou ter uma massa aplicada sobre o eixo da bomba muito grande, né? Então um peso muito grande sobre o eixo da bomba. Então é interessante a gente fazer o correto dimensionamento desse componente, tá? E o diâmetro máximo, logicamente, que é muito mais fácil de se entender, porque eu preciso respeitar uma parede mínima, né, para suportar o torque da aplicação, né, pessoal? Então eu não posso deixar uma parede muito fina, porque senão eu vou correr o risco aí de danificar o meu sistema, o meu acoplamento, enfim, correr uma série ter uma série de consequências, tá, pessoal? Outra característica aí que eu gostaria de comentar sobre os acoplamentos, pessoal, é que eles são não somente aplicados para o sistema hidráulico, mas também aplicado para sistema eletromecânico, para ligação de servomotores. É claro que tem outros tipos de acoplamentos, né? Para cada tipo de aplicação você vai ter um tipo de acoplamento, né? Então essa é uma observação que eu queria fazer para vocês também. Eu acho que sobre esses acoplamentos de engrenagem seria essa a mensagem que eu teria para passar para vocês, tá? O acoplamento, então, não é simplesmente você ir lá e pegar um acoplamento de prateleira, deu para usinar, tá bom, não, você tem que especificar principalmente o torque, né? Principalmente o torque, para poder, então, ter o perfeito funcionamento desse cara, tá, pessoal? Falei também nos principais fabricantes, falei da vibração, do desalinhamento, do tipo de elemento que esse acoplamento trabalha, né? Esse acoplamento, valeu ressaltar aqui agora, comercialmente, tá aqui um fator importante também, comercialmente ele é um acoplamento barato, tá? Entre outras linhas, então por isso também que ele é amplamente utilizado. É um acoplamento encontrado no Brasil facilmente, também aí um outro fator importante, né, pessoal? E esses acoplamentos, tá? Vale eu ressaltar também para você, você tem que tomar um cuidado quando for especificar, principalmente pelo tipo de eixo da bomba que você tem. Porque se você tiver um eixo de bomba ou de motor, né, seja motor elétrico, carcaça IEC, NEMA, são motores que já vêm com eixos chavetados. Então você vai ali, faz a usinagem, a abertura do diâmetro do eixo, né, e plena o rasgo da chaveta. Então você vai conseguir fazer a usinagem desse acoplamento com uma maior facilidade. Mesmo que você não tenha as máquinas operatrizes, mas é mais facilmente encontrado aí quem execute esse serviço para você. Agora, se você tem um motor hidráulico ou uma bomba hidráulica ou qualquer tipo de acionador, né, ou acionável com eixo estriado, com eixos de estrias ou dentes, como queira, é importante então você aí observar quem vai fazer esse trabalho para você, porque primeiro pela qualidade que você precisa ter, né, e depois pela não facilidade em encontrar quem preste esse tipo de serviço. Então é sempre bom observar o tipo de eixo de componente que você tem e, se for o caso, então até mesmo solicitar que venha do fabricante já com as estrias feitas, né, com o brochamento das estrias. Geralmente, falando aí de eixos, algumas dicas para vocês, né? Os motores elétricos, tá? Carcaças IEC, que são as comumente encontradas aqui no Brasil, padrão, são eixos chavetados, né?
Então são eixos cilíndricos, chavetados, aliás, melhor dizendo, com os diâmetros ou com as medidas milimétricas, né? Então usando o padrão milimétrico. Menos comum aqui no Brasil, mas também encontrado, né, em algumas situações, principalmente equipamentos importados. Nós temos os motores padrão NEMA, né, que também usam eixos cilíndricos com chavetas, porém as suas medidas em polegadas, tá? Mas tudo isso padronizado, tá, pessoal? Motores de corrente contínua, né, os motores DC, certos motores, geralmente padrões milimétricos também, tá, pessoal? Em relação a motores hidráulicos e bombas hidráulicas, não é muito diferente, só porque daí nós temos uma variação maior, tá? Então é possível em uma única bomba nós termos aí até 6 tipos de eixos diferentes, 10 tipos de eixos diferentes, então é importante a gente tomar cuidado, porque o modelo da bomba especificamente não vai especificar o tipo de eixo que você tem, tá? Então nós temos aí bombas e motores hidráulicos, ocorre essa situação, tá, pessoal? Em bombas uma quantidade muito maior. Então nós podemos ter aí bombas com eixos cilíndricos chavetados com diâmetros de 7/8 de polegada, de 5/8 de polegada, 3/4 de polegada, 7/8 de polegada, 1 polegada, 1 1/4, tá? 1 1/2. Então isso é comum você encontrar essa variação, tá? Da mesma forma, eixos milimétricos também, tá, pessoal? Então é comum você encontrar bombas com eixo 22, com eixo 35 milímetros, por exemplo. Então, por quê? Porque as bombas e os motores com as medidas em polegadas, tá, geralmente são os padrões SAE, tá? E bombas e motores com motores hidráulicos, né, com as dimensões de eixos milimétricos, geralmente são os padrões ISO, tá? Então é comum você encontrar essa variação também. Entre ainda os padrões SAE, é possível a gente encontrar os eixos estriados, tá? Onde você tem aí eixos de 7/8, 1 polegada, 1 1/4, ou então eixos de 13 dentes, enfim, 15 dentes. Então é comum aí você encontrar algumas variações de eixos também, tá, pessoal? É importante eu falar isso para que fique esclarecido esse tipo de variação e esse tipo de cuidado que você tem que ter. Então, esse tipo de acoplamento é praticamente exclusivo aí, tá, para bombas hidráulicas, tá? É um dos mais comuns encontrado aí, um dos comercialmente mais baratos também, certo? Falando então, tá, em um segundo tipo de... Passou aqui direto, aqui, perfeito. Falando então de um segundo tipo de acoplamento muito encontrado, ressalto aqui, pessoal, que eu estou falando dos principais tipos, tá, utilizados em sistemas hidráulicos. Nós temos aí uma infinidade, podemos elencar para você aí que, dependendo do fabricante, você vai ter aí 15 modelos de acoplamentos diferentes, ou menos, ou mais. Então você tem uma gama grande de acoplamentos, tá? Mas eu vou citar os principais acoplamentos, os acoplamentos que eu particularmente mais uso e os que eu mais gosto, vamos dizer assim, tá? Que recomendaria para a aplicação de vocês. Mas, logicamente, que cada aplicação você vai ter aí um determinado tipo de acoplamento. Por isso que é importante você ficar sempre atento à sua aplicação, né? E sim se informar junto com um especialista de produto, né? Um especialista nessa área, alguém que tenha bastante conhecimento aí no segmento que você vai trabalhar, seja ele de hidráulica, seja ele de eletromecânica, para que possa aí auxiliá-lo nesse dimensionamento, nessa especificação. Muito mais barato você procurar ajuda do que você tentar fazer por conta e danificar aí, correr o risco grande de danificar o seu equipamento, que por vezes
são equipamentos aí, um acoplamento, você está aí na faixa de R$400, R$500, enfim, uma variação do custo de um acoplamento. E bombas, você pode encontrar bombas de até R$90 mil, R$150 mil, R$50 mil, da mesma forma motores hidráulicos e elétricos. Então o risco é muito maior, então vale a pena você pedir uma assessoria aí, tá, pessoal, para poder fazer essa seleção, tá, de acoplamento. Esse acoplamento aqui, então, pessoal, é um acoplamento que ele tem um elemento elástico já, elastômero, né? A famosa aranha, como o pessoal chama aí, spider. Então você tem uma característica construtiva um pouco diferente do acoplamento anterior de engrenagem, né? Então esse é um acoplamento que ele tem esse elemento elastômero, que tem alguns tipos não é única, não é exclusivo esse tipo de elastômero vermelho. Geralmente o tipo de elastômero, o tipo de elemento, aliás, deixa eu falar desta forma, né? O tipo de elemento varia de acordo com a dureza, a temperatura, né? Então você tem aí, por exemplo, este elemento que está aqui, um elemento com 92 Shoya de dureza, né? Então você tem aí uma certa temperatura, um elemento de construção T-pur, um poliuretano T-pur, e aí você tem outros tipos de PU que você pode utilizar, ou elementos aí que você pode utilizar. A vantagem desse tipo de acoplamento com um elemento elastômero é que você então você tem aí uma maior absorção da vibração do que o elemento anterior, né, pessoal? Também este acoplamento ele tem aí, suporta um certo desalinhamento, né, um pouco maior do que o de engrenagem. Então aí mais uma vantagem desse acoplamento. Ele é um acoplamento que suporta maiores torques de acordo em relação à sua massa. Então você vai ter um acoplamento mais leve, com uma massa menor, suportando um torque maior do que o acoplamento anterior. Esse acoplamento, eu realmente gosto muito de utilizá-lo, tá, em sistemas hidráulicos, né? Temos aí alguns fabricantes que fabricam esse tipo de acoplamento também, como por exemplo o modelo Rotex da KTR, o modelo AGR da Acriflex, e aí tem outros modelos de acoplamentos também, tá, pessoal? Esses acoplamentos são acoplamentos comercialmente também interessantes, que tem um custo aí um pouquinho maior do que o acoplamento de engrenagem, mas são acoplamentos que têm aí o seu custo-benefício em relação ao preço que você paga neste modelo, tá, pessoal? Ele permite aí uma abertura, como eu disse para vocês, ele tem uma característica de ter uma massa mais leve, porque ele permite uma abertura maior, tá, no cubo, justamente pela sua forma construtiva. Então você tem aí, até agora eu falei vantagens desse modelo de acoplamento. A desvantagem é que você tem, então, um acoplamento, ele não é uma engrenagem, são alguns dentes, né, como você pode ver na forma construtiva, e ele não tem, então, a mesma característica de fusível em relação a um possível problema, tá? Por quê? Porque se você tiver um possível problema um pico de pressão, alguma coisa que venha danificar o elemento que está aí, pessoal, você vai acabar tendo o contato das duas engrenagens e não vai rodar em falso, vamos dizer assim. Talvez essa seja a forma. Você não vai conseguir desconectar um cubo do outro. Então eles vão permanecer conectados constantemente, porque você tem aí a questão dos dentes, né, que estão sincronizados. Certo, pessoal? Esse acoplamento aqui, ele é um acoplamento mais, como eu disse para vocês, ele absorve vibração, então você já pode aplicá-lo em um sistema um pouco mais sensível também, né, à vibração. Acredito que essas sejam as principais características que
que citar em relação a este modelo de acoplamento para vocês, tá, pessoal? Vale a pena realmente esse tipo de acoplamento, tá? É um acoplamento que, uma outra observação aqui que eu gostaria de falar para vocês, ele é um acoplamento que ele tem um cubo um pouco... Você tem dois modelos de cubo, aliás, né? Você tem o cubo 1A e o cubo 1, onde você pode fazer utilização de dois cubos iguais, como, por exemplo, o cubo 1A e 1A, e o cubo 1, ou então o cubo 1A/1. Bom, mas Everton, o que você quer dizer com esse... O que tu quer dizer com o cubo 1A, o cubo 1, né? O cubo 1A, pessoal, ele tem... O cubo 1, na realidade, ele tem o seu diâmetro, né? A diferença entre um e o outro é que um cubo, ele tem o diâmetro da massa na sua totalidade pelo diâmetro máximo do acoplamento, né? Nenhum dos dois modelos que eu estou apresentando aqui seria um desses modelos, né? Seria o cubo 1A, por exemplo. Aqui seria um cubo 1/1, tá, pessoal? Eu tenho o cubo 1, por sua vez, então, diferentemente do cubo 1A, eu tenho uma redução, tá, em um dos cubos, justamente para poder ter uma redução de massa, de peso, tá, em relação ao eixo da bomba, por exemplo, né, como era um dos fatores que eu havia comentado antes aqui, que o eixo da bomba, para não forçar tanto no eixo da bomba, né, então poderíamos reduzir um pouco a massa do acoplamento. Geralmente, tá, vale eu fazer uma observação aqui para ficar muito claro, porque muitas vezes pode não ficar tão claro assim. Quando eu faço um dimensionamento de um motor elétrico com uma bomba hidráulica, por exemplo, a massa, a construção do motor elétrico sempre é maior do que o da bomba. Consequentemente, o seu eixo também vai ser muito maior. Eu tenho uma bomba, pessoal, aí com um eixo de 3/4 de polegadas, né? Uma bomba da série 11, por exemplo, da Parker, ou uma alumínio beta da Raibel, ou uma bomba da Rexroth, né? Uma bomba de construção de alumínio. Tá? Eu vou ter um eixo aí de até um 3/4 de polegada. Enquanto isso, eu posso utilizar um eixo de motor elétrico de diâmetro muito maior, até o dobro desse diâmetro, porque ele vai ter potência e torque o suficiente para tocar essa bomba hidráulica de acordo com o dimensionamento, né? Então, é comum que a gente tenha uma diferença de diâmetro de eixo da bomba para o motor elétrico, e aí a gente pode fazer essa configuração de usar um cubo com uma massa maior para o motor elétrico, vai suportar o que? Essa massa maior, uma usinagem, uma abertura maior, e no lado da bomba, então, a gente pode usar um cubo de massa menor, porque a gente vai ter uma abertura de diâmetro menor, tá, pessoal? Então, aí está uma das características e uma explicação lógica do porquê que a gente utilizaria aí massas diferentes, né? Por que seria permitido usar massas diferentes neste modelo de acoplamento. Não sei se me fiz entender, espero que tenha me feito entender, né? Então, aí, apenas para reforçar mais uma vez, nós temos um cubo que tem o seu diâmetro, na sua totalidade do cubo, o diâmetro máximo, né? E um cubo, a possibilidade de ter um cubo com uma massa reduzida, porque eu vou ter uma abertura, uma usinagem menor, tá, em um dos cubos. E assim, ainda assim, manter o torque do acoplamento sem problema nenhum. Tá? Temos um outro modelo aqui de acoplamento que eu gostaria de falar também, que seria esse tipo de acoplamento aqui, tá, pessoal? Esse acoplamento, então, diferente dos modelos anteriores, eu só gostaria de reforçar aqui que eu estou fazendo uma apresentação introdutória, né? É uma apresentação para que a gente possa entender um pouquinho, ter algumas noções básicas de acoplamento, algumas características, né, algumas informações que talvez você não encontre, né? Acredito que você não vai encontrar aí facilmente na internet, tá, pessoal? Mas é um conteúdo introdutório, né? Não é um conteúdo com profundidade, porque também não haveria tempo hábil para falar sobre
sobre isso com maior riqueza, né, de detalhes, tecnicamente falando, vamos dizer assim, né. Então, eu trouxe aí os principais modelos e as principais informações, né, e é sempre bom aí a gente consultar um especialista, um fabricante, enfim. Os dois primeiros modelos de acoplamentos que eu citei aqui eram acoplamentos praticamente exclusivos para sistemas hidráulicos e, enfim, a sua maior aplicação, né, para bombas óleo hidráulica. Este acoplamento aqui, por sua vez, ele também pode ser utilizado para esta aplicação, mas ele tem uma característica muito bacana, uma característica muito importante. Esta imagem aqui, onde você tem um elemento, esse aqui, a imagem por si só já diz, né? Nós temos uma construção de dois cubos, né, do acoplamento, dois cubos lisos, onde eu tenho a mesma característica a mesma possibilidade, as mesmas possibilidades de abrir aqui nesses cubos de acoplamento, usinagem para eixo cilíndrico com chaveta, usinagem para eixo estriado, da mesma forma que nos acoplamentos anteriores eu posso e tenho essas possibilidades aqui. A diferença, tá, são acoplamento com dois cubos também, a diferença aqui está no elemento, tá? É nítida essa diferença, né? Nós temos aqui esse elemento laranja, tá, que é um elemento de poliuretano, né? Temos aí outros tipos também de elementos para cada aplicação. Aí você tem uma cor, né, e você vai ter uma especificação que o fabricante vai poder ajudá-lo aí no momento da sua aplicação. Mas, por exemplo, esse acoplamento laranja é um acoplamento com esse elemento de poliuretano, tá, onde você tem a principal característica de absorver vibração e desalinhamento. Tá? Então aqui está um grande fator, aliás, uma grande característica, a principal desse cara aqui, que é absorver vibração e desalinhamento. Tá? Então eu posso utilizar esse acoplamento para sistemas hidráulicos, tá? Óleo hidráulicos com bomba hidráulica. Eu posso utilizar esse acoplamento aqui para bombas de processo, tá? Como bombas de engrenagem, para 4 polegadas, 2, 3, 4 polegadas para deslocamento aí de sistemas de recirculação de óleo, para sistemas de movimentação de resinas, qualquer tipo de aplicação que eu tenha aí onde a minha característica da bomba seja uma bomba mais uma localização um pouco mais grosseira, vamos dizer assim, né? Onde eu tenho aí vibração gerada da bomba e que eu realmente não gostaria de passar para o motor elétrico, porque se a minha bomba precisa ser acionada por algo, né? E na grande maioria, nos segmentos industriais, este acionador da bomba é um motor elétrico. E os motores elétricos, então, eu tenho aí uma sensibilidade em relação à mancalização, porque eu tenho rolamentos, né, e eu preciso respeitar um nível máximo de vibração, porque senão eu vou danificar o mancal dos motores elétricos também, né? E de repente eu posso pôr o meu equipamento em xeque, porque se eu tenho aí um motor elétrico acionando uma bomba desta, tocando qualquer produto que seja, né, qualquer produto de processo, qualquer fluido de processo que seja, em que isso seja fundamental para a minha fábrica, né? Eu tenho uma fábrica de celulose, papel, eu tenho uma fábrica de qualquer outro tipo de processo industrial, onde essa bomba ela seja extremamente importante para o meu processo, que se essa bomba parar, eu paro de alimentar a minha fábrica, eu corro o risco de parar a produção. Então eu tenho que estar monitorando constantemente a bomba, constantemente o motor elétrico, né? Através, mais uma vez falo, conforme falei no vídeo anterior, relembro aqui, eu tenho que estar fazendo as inspeções de vibração, as inspeções de nível de ruído, isso para verificar as condições da bomba. E esse acoplamento ele é um grande aliado, né? Porque
ele permite, desde o princípio, com que eu absorva vibração gerada pela bomba hidráulica, reduzindo, né, o nível de vibração que eu vou passar para o motor elétrico. Tá? É um acoplamento também de fácil montagem, né, como a gente pode observar aqui, porque o elemento ele é bipartido, e isso também facilita bastante na montagem, justamente porque eu não vou ter um acoplamento desse aqui para um eixo de bombinha hidráulica de 3/4 de polegadas. Logicamente que não. Isso aqui é um acoplamento onde eu utilizo com eixos maiores, né? Eixos de 30 milímetros, 35, 28, não importa, daí para cima. Tá? Então eu tenho aí aplicações mais robustas, onde eu utilizaria esse tipo de acoplamento. Este acoplamento é um acoplamento que também é fabricado no Brasil e comercializado no Brasil. Você também tem facilidade de encontrá-lo. Fabricantes como a Acriflex, como a Rexnord, por exemplo, né? Você conseguiria aí encontrar este modelo de acoplamento. Tá? Então, acredito que é um acoplamento. Um fator que eu havia comentado, né? Talvez não tenha falado especificamente, mas isso está intrínseco, né? Porque se eu tenho aplicações maiores, aplicações de processo, é porque este acoplamento também suporta um torque maior. Por isso mesmo da robustez do elemento, né? Porque como é um elemento elastômero também, aí, um poliuretano, né? E ele tem essas funções que eu comentei para você aqui, ele também tem que ser mais robusto para poder suportar aí maiores torques. Uma vantagem desse acoplamento nesta construção é que ele também permite aqui também uma função de fusível, da mesma forma como o primeiro acoplamento de engrenagem, né? Porque ele não tem sincronismo entre as partes metálicas, aí, com dentes, por exemplo. Então, quando houver um excesso de torque, eu vou ter aí uma ruptura deste elemento, né? E uma das partes, muito provavelmente o acionador, motor elétrico ou qualquer tipo de motor, seja combustão, ele vai continuar girando e minha outra parte, logicamente, não vai ter mais o acionador. Tá? Então, vai parar. Ou porque trancou uma parte, enfim, uma bomba, ou porque qualquer seja o motivo que eu tenha gerado esse excesso de torque e causou a ruptura do acoplamento. Causando a ruptura do acoplamento, isso é um indicador de que eu tenho uma falha no meu sistema e que eu preciso corrigi-la. Então, esta é a grande vantagem. Não permite com que eu simplesmente faça aí um reset e rearme o meu sistema, porque eu não vou ter mais como operar desta forma. O meu fusível, mais uma vez, né? Então, tá aí um modelo de acoplamento que eu também gosto de utilizar e trago aqui para vocês, para que, mais uma vez, fique aí a dica, né, de acoplamento. Relembro, mais uma vez, que de acoplamento nós temos aí uma infinidade de modelos, né? Eu estou trazendo aqui os que eu gosto e utilizo. Tá? Então, por que gosto e utilizo? Porque são acoplamentos que cada um tem a sua função, são acoplamentos que são facilmente encontrados, são acoplamentos que têm seu custo relativamente acessível, tem funções, cada um com a sua função específica, né? E suportam aí somados, esses três modelos suportam aí uma faixa grande, uma variação de faixa de torque alta e suas finalidades como absorção de vibração, ou para sistema hidráulico, ou mais ou menos desalinhamento. Tá, então, são os três modelos que eu queria trazer para vocês aqui como dica. Mais uma vez, tem fabricantes que têm até 15 modelos de acoplamento. Então, cabe você especificar o que você precisa e passar para um fabricante, né? Você pode até especificar o modelo, mas o fabricante vai fazer isso para você. Bom, você conheceu os acoplamentos, mas você precisa partir do princípio. Né? Você tem duas aplicações onde você utilizaria um acoplamento. Ou você tem um acoplamento que você quer fazer uma simples reposição, então você vai comprar o mesmo modelo que você está utilizando, né?
até na realidade seriam aí as 3 funções que eu lembro agora, né, as 3 aplicações. Então você faz uma simples reposição, né, de sobressalente, ou você tem já um acoplamento e você quer fazer uma melhoria, você não está contente, aí você vai procurar, e aí sim vai entrar seu feeling, né, e o conhecimento que você está adquirindo aqui nesse vídeo aqui. Você vai fazer uma verificação do que você precisa de informação, do que você precisa para poder especificar um novo acoplamento, ou então se você tem uma nova aplicação e você precisa especificar do zero acoplamento, e aí da mesma forma você também vai precisar especificar, verificar as informações que você precisa, tá? Então, eu vou falar daqui a pouco sobre o que você precisaria para especificar o acoplamento, tá? Vou pular aqui um pouco e vou falar sobre isso agora, depois eu retorno aqui para que a gente possa falar sobre as proteções. Então, visto alguns modelos de acoplamento, precisamos saber aí o que a gente precisa entender, né? O que a gente precisa para poder especificar o acoplamento. Um deles, se for uma simples reposição, você precisa saber o modelo desejado, né? Então, o modelo desejado você vai encontrar facilmente no seu acoplamento. Ou então, se for uma nova aplicação, ou se for uma melhoria, da mesma forma, se você tem alguma preferência, então você precisa saber o modelo que você deseja, tá? Uma segunda informação importante que você precisa descobrir e que você precisa ter em mãos é o tipo de acionamento que você vai ter, o acionador e o acionável. Como, por exemplo, você vai ter aí como acionador um motor elétrico. Então, você vai precisar saber da potência instalada, né? Você pode ir no catálogo do motor elétrico, no catálogo da WEG, por exemplo, e buscar o conjugado nominal, ou você pode, então, também passar a potência instalada para o fabricante, que também vai ajudá-lo a especificar, vai encontrar o torque para você, né? Ou então, se você tem aí um motor combustão, um motor hidráulico tocando outra, sei lá o que seja, né? Então, você precisa entender que você precisa saber qual é o torque que você vai, o torque máximo dessa aplicação, né? Se definido, mas você vai precisar saber, né? E aí, com base nisso, esse talvez seja o principal fator que você precisa, talvez não, com certeza é o principal fator que você precisa saber, né? Para que possa buscar na tabela de seleção dos acoplamentos o torque admissível. Por quê? Porque, como eu disse, você tem lá fabricante que tem 15 acoplamentos, mas você vai ter uma gama de acoplamentos que suportam um torque de até 80 Nm. Você vai ter outros que suportam até 160 Nm, outros até 400 Nm. Então, tudo isso é muito importante, porque você não pode correr o risco de botar um acoplamento e danificá-lo em pouco tempo e parar a sua produção. Enfim, as consequências você já sabe, né? Uma outra informação que você precisa, então, é saber a rotação mínima e máxima, tá? Principalmente rotação máxima, tá, pessoal? Especificado, modelo desejado, especificado já a potência instalada do motor elétrico, ou então do tipo de motor que você vai acionar, ou o que você vai acionar, né? A bomba hidráulica que você vai acionar. Então, é claro que a bomba é uma consequência, né? Você vai ter aí um motor elétrico que seria o principal fator, tá? Então, a bomba é secundária, você pode ou não, né? Precisa ou não, se você tiver um motor elétrico, você já matou a charada. Então, tendo as informações acima, você pode, ou então você deixa para o fabricante especificar um fator de serviço. Geralmente o fator de serviço, tá, recomendado é no mínimo 1,5. Ou seja, se eu vou ter um motor elétrico para 40 Nm, tá? Eu estou chutando aí, tá, pessoal? Então, no mínimo, você vai ter que especificar um acoplamento para 60 Nm, ou seja, 1,5 vezes 40. Tá? Então aí você vai ter que aplicar um fator de serviço aí no seu dimensionamento. Você pode ter fator de serviço 2. Aí cabe a você o seu entendimento, né? Mas no mínimo 1,5 isso é padrão, tá, pessoal? No mínimo isso aí. Um outro fator extremamente importante é a furação mínima e máxima, tá? Que você ou então
No seu caso, se você já tem os elementos aí definidos, né, como eu vou ter uma bomba hidráulica com motor elétrico, então você vai ter que passar os eixos dos dois, de ambos, para que possa ser feito essa especificação do acoplamento. E aí você vai receber esse acoplamento bruto e você vai ter que mandar numa tornearia, enfim, numa metalúrgica para poder usinar isso aí. Ou então você vai ter as operatrizes e você vai fazer essa usinagem aí dentro. Ou então, se você mora num lugar mais remoto, aliás, mora não, né? Se a empresa ou sua aplicação é num lugar mais remoto, onde você tem dificuldades de encontrar esse tipo de serviço especializado, então você vai solicitar que venha usinado isso de fábrica para você, tá? Os dois cubos de acoplamento, os dois lados. E o tipo de instalação também é muito importante, porque de acordo com o tipo de instalação, o especialista, o fabricante ou quem seja vai poder indicar para você o modelo, se você não especificou. Por quê? Porque você pode ter uma instalação de acoplamento para transmissão, geralmente é para transmissão direta, então você pode ter um acoplamento com flange de ligação, onde você tem um perfeito alinhamento de eixos, com um pedestal de bomba, onde você vai ter que aí sim verificar o alinhamento de eixo, tá? Então tudo isso é muito importante, tá? Não somente na instalação, mas no tipo da instalação, mas no momento, no ato da instalação, tá, pessoal? Fica aqui uma ótima observação. Você já passou por todas as etapas de especificação no modelo, né? Já verificou a potência, já está com o acoplamento usinado, você vai fazer a instalação. A minha instalação é com flange de ligação de alumínio, né? Perfeito, então tá tudo bem, você tem um perfeito alinhamento ali. Não, mas a minha aplicação é com um pedestal onde eu não tenho uma acoplagem direta da bomba com o motor elétrico, por exemplo, né? Então você vai ter que fazer aí uma instalação perfeita de alinhamento, né? Você vai ter que fazer um nivelamento dos dois eixos, né? Porque isso é extremamente importante. Um desalinhamento do acoplamento ele pode causar consequências graves, não somente para o acoplamento em si, mas principalmente para um outro elemento, como uma bomba hidráulica, por exemplo. Tá? Então você pode ter aí sérios problemas na bomba hidráulica, né, de desgaste prematuro pelo desalinhamento do acoplamento, até o ponto de causar uma ruptura, uma quebra de bomba, enfim. Uma característica aqui, uma dica para vocês, tá? De algo que acontece aí, não deveria, mas acontece até com uma certa frequência, tá? É analisar, por exemplo, tem uma bomba hidráulica aplicada, essa bomba me quebrou o eixo. Analisar o tipo de quebra de eixo. Por exemplo, eu tenho uma quebra, o meu eixo quebrou e eu tenho um formato de cone na ponta do eixo. Isso significa que o eixo quebrou por torção. Tá? A tendência é que tenha sido uma quebra por torção. Então, uma quebra por torção num sistema de motor-bomba, por exemplo, é excesso de torque. Então, você precisa analisar o que está acontecendo no seu sistema. Tá? Então, fica aqui uma dica para que vocês possam. Não é do assunto de hoje, mas porque isso aqui está ligado à instalação, né? E reforço aqui que não caberia hoje falar de instalação, porque não tem tempo hábil para falar de tudo isso, né, pessoal? E instalação, posso preparar aí um outro conteúdo para falar especificamente sobre isso, né? Onde a gente tenha mais tempo, onde a gente divida esse assunto também, né? A gente pode dividir o assunto, aliás. Até porque venho recebendo alguns feedbacks também para que a gente possa fazer um conteúdo mais compacto também, para que o pessoal possa absorver melhor, né? Apesar de ser um conteúdo introdutório, como eu sempre venho dizendo para vocês, é difícil fazer um conteúdo com menos de 50, 60 minutos.
mas estou tentando fazer conteúdos mais compactos para que a gente possa ter aí um melhor aproveitamento, menos informações ou informações mais fracionadas, né, para que tenha melhor absorção do pessoal. Então, o feedback é importante para isso, para que a gente possa estar sempre melhorando. Então, o tipo de instalação aqui, voltando, né, o tipo de instalação aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? Aqui, então, eu vou ter um acoplamento dimensionado, tá? Aqui eu tenho um acoplamento onde eu passei, digamos que você, Everton, eu quero que tu me especifique um acoplamento. Eu vou verificar o quê? Eu vou verificar o tipo de eixo do acionável, né, do motor elétrico, por exemplo, está aqui muito maior. O tipo de eixo da bomba, por exemplo, está aqui um eixo bem menor, né? E o modelo do acoplamento, né? Aqui eu tenho aquele acoplamento AGR-KTR, por exemplo, ó, um cubo com um diâmetro maior e o outro cubo com a massa aqui com um diâmetro menor, como eu havia explicado para vocês, né? Um elemento T-pur aqui, né, de PU, tá? Onde eu tenho um elemento de 98 chorar de dureza, o material construtivo, o torque nominal de 325 Nm, torque máximo de 650 Nm, tá? Então, esse aqui é um acoplamento muito bacana, tá? É uma especificação. Eu estou mostrando para vocês como seria uma típica instalação de acoplamento, né? Um típico dimensionamento de acoplamento, tá, pessoal? Então, vocês, por exemplo, você poderia me passar o diâmetro e eu especificaria para você dessa forma o acoplamento, certo? Se fosse para eu especificar para você, tá, pessoal? Então seria isto. Aqui você teria um acoplamento pronto para fazer a aplicação, tá? Então uma típico especificação de acoplamento. Esse acoplamento aqui seria este cara aqui, tá, pessoal? Este modelo aqui, ó, certo? Bom, falando então de acoplamento, eu não poderia deixar de falar, como eu sempre tomo os devidos cuidados, da parte de segurança, porque nós temos aí um equipamento rotativo a 850 RPM, a 1100 RPM, a 1800 RPM, 2000 RPM, 2500 RPM, então depende da sua aplicação. Então nós temos aí um acoplamento, né, com alto giro, né, em alta rotação. E nós precisamos, então, e onde um possível contato com um membro, uma parte do nosso corpo, né, pessoal, seria aí, não digo fatal, mas seria trágico. Trágico porque é possível de a gente perder aí parte do nosso corpo, do membro, enfim. Tá, pessoal? Porque é realmente uma aplicação perigosa. E com base nisso, então, né, no passado se encontrava muito acoplamento desprotegido aí, né? Hoje isso está melhorando muito com a NR12, né? E estas imagens aqui, estas dicas aqui que eu passo para vocês aqui, nem sempre vocês precisam se preocupar com a fabricação disso, tá? É claro, muitas vezes você vai fazer uma proteção com tela OTS, né, padrão NR12, bota lá sei lá, uma telinha de 10 milímetros de passagem ou maior. Se você fizer uma base maior, você vai estar seguro, mas você vai mais uma vez precisar aí de uma metalúrgica para poder confeccionar essa base para você não vai ter pronta, porque olha só como é o espaço do acoplamento, então você vai ter que fazer uma fabricação especial. Então nem sempre você vai precisar se preocupar com essa fabricação. Por quê? Porque existe hoje no mercado também as proteções prontas para acoplamento. Como você pode observar aqui, né, você tem aí proteções maiores, proteções menores, né, aqui o modelo e uma aplicada a proteções maiores aí, né, pessoal? Então você tem vários tamanhos de proteção aqui, você tem desde o material plástico até o material metálico, né? Então você tem
aí uma série de modelos de proteção de acoplamento que fica realmente muito bem protegido, né? E atende os padrões da norma regulamentadora número 12, ou seja, NR12 para a segurança de máquinas e equipamentos. Não poderia deixar de falar sobre a NR12 em hipótese alguma quando a gente fala de acoplamento, certo? Então tá aqui uma baita dica para vocês. A proteção de acoplamento é um elemento que você encontra comercial. Pronto, basta você, da mesma forma que o acoplamento, você vai ter que especificar aí o que você tem. Eu tenho um acoplamento modelo tal, com eixos tal e tal, a distância entre motor e bomba é uma distância de tal, enfim. Não é tão difícil de fazer a especificação, tá? Mais uma vez, cabe aí a ajuda dos universitários. Brincadeira, pessoal. Ajuda de um especialista aí para poder fazer essa especificação para nós, certo? Tá aqui a minha dica em relação à segurança dos acoplamentos. Muito importante isso aqui. Talvez uma das partes mais importantes do conteúdo de hoje, certo? Pessoal, então, recapitulando aqui, falei dos tipos de acoplamento, certo? Tá aqui. Falei da norma de proteção, né? Falei de informações básicas que a gente precisaria, falei de um dimensionamento e agora a gente vai partindo para o encerramento do nosso vídeo de hoje. Pessoal, então, encerrando o nosso vídeo de hoje, queria agradecer você que ficou aqui. 60 minutos de conteúdo, é bastante. Então, queria agradecer você que ficou até agora. Tá, pessoal? Prometo compactar os conteúdos um pouco mais. Se você concorda com isso também, comenta aqui. Se você, não, Everton, tá ótimo os conteúdos, tá bom assim, a gente tá aproveitando, comenta aqui também, tá? E não deixe, mais uma vez, de compartilhar esses conteúdos com amigos, certo? É o que eu peço para você, é a forma como você tem aí de me retribuir, compartilhando os conteúdos com amigos, com conhecidos, com não conhecidos, todo mundo que você puder compartilhar e compartilhe mesmo à vontade, certo, pessoal? Obrigado, então, e até o próximo vídeo.